Alô, som, teste 1, 2, alô? Alô, som. Alô, som, teste 1, 2. Alô, som. Alô, som. Agora deu retorno. Alô, som. Alô. Alô, som. Alô. Alô, som. Alô, som. Alô, som. Beleza. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a todas as pessoas que colaboraram conosco e trouxeram o prato de doce, de salgado para a nossa feirinha da sobremesa da noite de hoje. Sempre a gente faz esses eventos para a manutenção da casa, né? Água, força, combustível da Kombi para fazer a entrega da sopa, gás, enfim, toda a manutenção da casa. Então, obrigado mais uma vez a todas as pessoas que colaboraram conosco nessa noite. E após a palestra, nós teremos o passe coletivo,
E após encerrado o passe coletivo, então a cozinha ali da Casa da Sopa vai estar aberta e quem quiser aí adquirir algum prato de doce ou de salgado, fica à vontade para se dirigir até lá e a gente agradece, então, mais uma vez. Hoje nós estamos recebendo nosso amigo Pedro Mesquita para fazer a preleção para a gente. Obrigado, Pedro, por ter vindo mais uma vez para a gente. Boa noite a todos. Eu já deixei na tela justamente para ficar chamando a atenção, né? Está todo mundo olhando matemática da reencarnação. Uma matemática simples essa, não tem nada de complicado, não. É aquela de 2 mais 2 igual a 5 na hora de pagar e 2 mais 2 igual a 3 na hora de receber. Contrário, né? Na verdade, 2 mais 2 tem que dar 4. Ultimamente o pessoal está transformando até a matemática, hein? Obrigado. Não precisa, não. E eu achei interessante, quando eu fui buscar a questão da reencarnação, essa matemática da reencarnação, e vocês vão ver que são contas simples, mas que nós não paramos durante o nosso dia a dia para analisarmos sobre essa ótica, tá? Estudos demográficos de reencarnação. No livro Roteiro, publicado em 1952, Emmanuel cita que a população espiritual de desencarnados, em 52, de desencarnados conscientes, era de mais de 20 bilhões de espíritos. E no mesmo ano, a população mundial de encarnados estava em torno de 3 bilhões. Hoje somos aproximadamente 7 bilhões de encarnados para aproximadamente 27 bilhões de desencarnados. Aí vocês já vão perguntar assim, mas espera um pouquinho. Cresceu tanto assim o número de espíritos? Cresceu e não cresceu. Ou houve o quê? A famosa emigração ou imigração. Acontece dos dois lados. Nós vamos, por isso que é interessante a questão da matemática da reencarnação. Vocês vão ver como que a coisa vai funcionando, bem interessante. E estima-se que atingiremos pelo menos 11 bilhões de encarnados do ano de 2010. De 2100, desculpa. Mas aí, provavelmente, ainda não se tem uma análise de quantos desencarnados poderiam estar no orbe. Por quê? Porque estamos passando da fase de expiação e prova para a regeneração. Então, há uma mudança nesse contexto que vocês vão ver ao longo do que nós vamos falando sobre essa matemática, né? Então a gente percebe por aqueles cálculos que desde quando Emmanuel citou, infelizmente é pouca a literatura espírita oficialmente aceita com essa relação. É pouco o que a gente tem para pegar sobre esses números. Por isso que são todos números aproximados. Não é um número real, porque não daria nem para ter, acho que, esse número real. Então, mais ou menos daquilo que nós vimos desde 52 até agora, nós temos 1/5 de espíritos encarnados para 4/5 de espíritos desencarnados, aguardando oportunidade. Porque há o quê? Há uma troca, né? Desencarnado para o plano espiritual, encarnado retornando no plano espiritual, desencarnado retornando no plano material. Só que há uma outra troca nisso daí. Há a troca dos espíritos que estão se melhorando, há a troca dos espíritos que estacionaram, estão fixos no mal ainda. Então é aí que nós vamos entender agora essa matemática. Compartilhamos o universo com uma pluralidade de mundos menos ou mais evoluídos. Portanto, existe um fluxo permanente de imigração e imigração de espíritos com estes mundos. Tá?
Quanto à imigração, ocorre usualmente em 3 situações. A emigração, vamos lembrar, tá? Para quem não está lembrando, a imigração é um espírito terreno indo embora daqui para um outro plano. E a imigração é quando espíritos de outro orbe vêm para o nosso planeta. Para emigração, para um espírito ir embora da Terra, são 3 situações. A primeira, aqueles que evoluíram o suficiente para merecer mundos melhores. Esse, logicamente, já está subindo. O retorno do pessoal de Capela para o seu paraíso, que é um planeta que está acima da Terra, um nível. Cada vez que a Terra está chegando num sistema de evolução, Capela automaticamente também está. São planetas que eles dizem como co-irmãos, né? No plano, em sistema de evolução. Segundo ponto, aqueles que persistiram no erro, que ficaram muito para trás em relação ao nível médio do planeta, não é nem o nível máximo, hein? Ao nível médio do planeta, e são transferidos para mundos inferiores. Quem leu Capela, a mesma história de Capela, aqueles que não tinham conhecimento e tal, mas não tinham a moral para estar dentro daquele planeta, foram exilados na Terra. Eles emigraram de Capela para a Terra e depois, com o processo evolutivo deles, puderam retornar, fizeram a imigração novamente para o planeta de origem deles. Tá? Terceiro caso, em muito menor escala. Olha só, gente. Terceiro caso, em muito menor escala. Os que vão ser missionários em mundos ainda inferiores por opção. Sabemos da história de Bezerra. Dr. Bezerra de Menezes teve condições, pelo seu grau evolutivo, de estar no primeiro caso, de ir para mundos melhores. Mas ele requisitou ao plano espiritual que, enquanto houvesse um doente em cima do planeta Terra, aqui ele queria estar para estar ajudando. Tá? Só que ele não reencarna mais. Nós vamos ver isso mais para frente, que tem espíritos, nós vamos ver na matemática da reencarnação, tem espíritos que estão no orbe que não precisam reencarnar mais. Eles só estão aí auxiliando aqueles que estão exilados aqui nesse planeta. Tá? E vamos ao Dr. Bezerra de Menezes, já que estamos aqui no Bezerra, né? Peguei toda a informação, maior parte com ele. Bezerra de Menezes nos informa sobre a implantação do espiritismo na Terra. Mas você está falando de reencarnação e espiritismo. Por quê? Quem trouxe a ideia, ou melhor, quem fundamentou e explicou a ideia de reencarnação foi depois que Kardec, apesar de muitos pensadores de muito tempo atrás acreditarem na vida do espírito, mas quem fez essa codificação e ilustrou tudo da forma correta para a gente poder entender foi de Kardec para frente. Então, prestem atenção que nós estamos da segunda para a terceira geração só de espíritas. Percebam bem isso. Pode ser a primeira encarnação que nós estamos vivendo nesse corpo, o nosso espírito, como espíritas na face da Terra. Primeira ou segunda no máximo, porque é muito recente a nossa doutrina, é 1850. Muitos espíritos que não reencarnaram desses 27 bilhões que estão hoje lá fora, não tiveram a oportunidade de estar aqui sob essa nova ótica que Kardec deixou ainda. Eles estão com os dogmas do passado, com conhecimentos do passado ainda. Tá? Porque a codificação é recente, 157, né? Marinês já me ajuda ali. Ela já balança a cabeça. Então, olha só. O espiritismo depende das reencarnações para o seu progresso. Durante 2 ou 3 gerações ainda haverá fermento de incredulidade, que unicamente o tempo aniquilará. O espiritismo tem que edificar. O movimento humano em torno das ideias espíritas tem conseguido grandes realizações e vitórias. Contudo, encontra-se na sua infância ainda.
Se nós formos pegar religiões que já estão na face da Terra há mais de 6.000 anos, 8.000 anos, o Espiritismo é um nenezinho, acabou de nascer. Tá? E Bezerra faz uma codificação legal dessa parte da doutrina espírita, porque ele transforma isso em 3 períodos. O primeiro período de 70 anos compreende 1857 a 1927. Teve como foco... Deixa eu ver. Acabar dando um torcicolo ainda. Ele teve como foco a consolidação de que o Espiritismo não é uma crença fundamentada em ideias humanas. E sim, o Espiritismo é a doutrina dos Espíritos. O segundo período, de mais 70 anos, compreendeu 1928 a 1997. Esse período, muitos que estão aqui já viveram. Tem alguém aí que nasceu depois de 97? Então, se não nasceu depois de 97, está dentro já do segundo período. E o segundo período teve como objetivos a proliferação dos centros espíritas e a difusão do conhecimento espírita. Foi onde ficamos especialistas em belos discursos sem praticá-los. Tem dia que eu me encaixo bem nisso. Falo muito e pratico pouco a doutrina. E agora nós estamos tendo a oportunidade, mesmo quem já nasceu mais antigo que nem eu, né? Tem uns mais antigos ainda, né? Que pegaram, eu estou olhando para 3 aqui que pegaram o primeiro período ainda ali, né? Então, mas tudo bem. Tem oportunidade de estar no terceiro já, olha só. Estão pegando as 3 etapas, né? Eu estou da segunda para a terceira. E na terceira etapa, o terceiro período de 70 anos, que começou em 1998 e vai até 2067, é a que estamos vivendo neste momento. É uma transição. É o que implica o quão essencial é crermos que nossa atual reencarnação é a mais importante de todas as existências que até hoje tivemos. Porque pode ser a primeira encarnação que nós estamos vivendo sobre a doutrina espírita, que está nos abrindo, que vem abrindo novos horizontes para todo mundo, para quem fala, para quem escuta, para quem exerce, para quem pratica principalmente, né? Que agora, essa terceira etapa, é justamente de deixar de lado ficar só falando e agir, para quem quiser ficar nesse planeta na nova etapa de regeneração que ele vai passar. Porque senão, nós vamos ver daqui a pouco, cenas dos próximos capítulos, hein? Sobre esse último período, olha só, Bezerra diz que é um período das atitudes, isto é, momento de praticarmos o que até agora aprendemos com o Espiritismo. Precisamos raciocinar com o coração e amar com o cérebro. Vocês prestaram bem atenção nessa frase que ele deixou? Precisamos raciocinar com o coração e amarmos com o cérebro. Inverter a posição dessas situações. E nós vamos entender o porquê daqui a pouquinho. E a conclusão de Bezerra de Menezes é de que a implantação do Espiritismo na Terra será nesse período, de 1997 a 2067, período este dentro dos limites de tempo em que Kardec confirma que o Espiritismo será uma crença comum. Assim que todos, por quê? Falamos lá atrás, ainda temos aquela questão da incredulidade, principalmente a incredulidade na reencarnação, que nós já existimos e que vamos existir ainda. Ainda tem muita gente que tem dúvida sobre essa questão. Tá? Nesse ponto, eu não sou uma delas. Tá bom? Outra coisa, vocês viram que lá fala que em 2100, os 11 bilhões
encarnados, só que eu não posso falar que os desencarnados vão ser os mesmos. Por quê? Nós vamos ver na matemática aqui para frente que houve uma limpeza no orbe geral também. Nessa emigração e imigração, houve uma limpeza. Então, aí nós entramos nessa matemática um pouco mais detalhada, né? Encarnados hoje, as situações que eles passam. Aproximadamente 4,5 bilhões de almas doentes em dolorosos processos de reeducação. Aproximadamente 2 bilhões em busca de recuperação. Aqueles espíritos que um dia encarnados falaram assim, isso daí é até interessante, mas deixa que eu vou ver isso mais tarde. E muitas vezes ele está tendo a oportunidade, nessa reencarnação, de recuperar o tempo perdido, aquilo que ele podia ter feito há muito tempo atrás. E já está numa situação muito mais adiantada do que ele se encontra hoje. Aproximadamente 500 milhões de missionários coletivos para o progresso e bem-estar social. Eu não conheço 500 milhões, não vai dar nem para listar todo mundo, mas nós conhecemos Chico, Irmã Dulce, conhecemos aqueles que apareceram. E aqueles que estão por aí como missionários e ninguém fala? Esses dias atrás eu estava lendo um livrinho que... do Ilho Soares, alguma coisa assim. Ele destrincha um pouquinho Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Que ele fala justamente essa questão. Nós sabemos lá, está falando que tem aproximadamente 500 milhões de missionários, mas um ou outro aparece, é difundido o nome. Então, outra coisa que ele relata, muitos dos nossos heróis terrenos, na verdade, no plano espiritual, são miseríssimos. São espíritos de uma baixa índole moral que vocês nem acreditam. E muitos que a gente nunca ouviu falar, lá em cima foram... Quando chegam no plano espiritual, eles que foram aqui os heróis de segurar as pontas de situações que a gente nem faz ideia. Tá? Então, a gente precisa começar a rever os nossos heróis. Aqueles que nós guardamos, falando, tendo até como é que se diz? Não é invejando. Obrigado. Como referência até, muitas vezes a gente tira, e muitas vezes... por trás de uma coisa que a gente está vendo tem alguma coisa meio obscura. Então tomem cuidado com os seus heróis. Desencarnados hoje. Aproximadamente 14 bilhões em lutas e sofrimentos. Alguns sem condições, olha lá, hein? Sem condições de reencarnar no orbe terreno. Já não tem mais condições. Esses são espíritos que vão participar da emigração. Eles vão ter que ir por um planeta mais inferior ao que o planeta Terra. Eles já não estão mais acompanhando a média que precisaria para estar. Que nem na escola, né? Se não tiver com a média, na minha época, hoje é um monte de letra, né? Na minha época era de 0 a 10. A média tinha que ser 5. Se não tivesse 5, não passava de ano, né? Hoje é tudo por letra, eu não entendo muito bem isso daí. Aproximadamente 7 bilhões de almas medianas em tarefas regenerativas, lá no plano espiritual, hein? Vocês estão vendo que nós estamos falando dos desencarnados hoje. Aproximadamente 6 bilhões de espíritos elevados, missionários, guias espirituais, espíritos superiores, avatares, auxiliares galácticos, a maioria liberados da reencarnação. Só estão ali como o sustento e apoio àqueles encarnados aqui na parte de baixo. Anjos da guarda, tudo que vocês pensarem de espíritos protetores estão nessa classificação que ronda o orbe enquanto nós estamos aqui. E atendem nossos pedidos ainda, né? Os anjos da guarda, né? Não vai por aí que você vai cair no buraco, a gente vai cair, ele vai lá dar a mão, tira. A gente, não vai por aí, vai por aquele caminho um pouco mais. A gente vai, pelo menos cai no buraco, ele vai lá. Eles têm uma paciência danada com a gente, né? O mundo é o caminho vasto de evolução e aprimoramento, onde transitam ao teu lado a ignorância e a fraqueza. Palavras de Emmanuel. E no período de transição,
Vem mais um pouquinho da matemática aí. Para o estágio da regeneração do planeta, que é o que nós estamos passando agora, 1/4 não tem mais condições de reencarnar. Serão exilados em outros planetas mais atrasados. Estava dentro daquele número que a gente estava falando ali atrás. 1/4 de espíritos evoluídos que não reencarnam, trabalham pelo progresso espiritual da Terra. 1/4 de espíritos que ainda terão uma chance de reencarnação. Terão uma chance de estar nesse planeta durante o período de regeneração. Refratários negam reencarnar já mais de 2 a 3 séculos. Mas vão ter uma oportunidade. 1/4 de espíritos em regeneração. Pela reencarnação, prolongam-se as afeições além da vida física. Continuam os laços espirituais noutras existências. Essa é a programação da reencarnação. É isso que nós temos que entender. Se nós temos essas afeições, esses laços na vida física, eles continuarão no plano espiritual. Então, se a gente maltratar quem está do nosso lado, a hora que a gente estiver mais consciente do lado de lá, nós vamos ver que nós estamos machucando o nosso próprio irmão. Alguém bem próximo da gente. Então precisamos rever essas situações. Por seu intermédio, estabelecem ligações eternas entre corações que se reencontram inúmeras vezes na paisagem do mundo, renovando experiências de aprimoramento. Atualmente, cada casal tem de a média está dando 1,6 filhos, né? Isso no mundo, viu, gente? Lá na China, né, estão até tendo que segurar um pouquinho a situação. Qual dos antepassados conseguiria reencarnar? Aí vem aquela tabelinha que eu já dei aqui numa palestra sobre reencarnação, a história de um espírito, né? Aí a gente fica analisando. Se as oportunidades são tão pequenas, dessa família espiritual toda que está aqui, no filho, olha lá, quem que vai ser o neto? Olha quantas oportunidades. Avô paterno do pai, avô paterno, avó paterna do pai. Avô materno do pai, avó materna do pai. Avô paterno da mãe, avó paterna da mãe. Avó materna da mãe, avô materno do pai. Ainda tem lá o pai do pai, a mãe do pai, o pai da mãe, e assim vai. O pai, a mãe, o filho e o neto que está lá. Quem desses daqui que vão estar com a melhor condição ou vão ter oportunidade? Vai depender de um monte de situações. Aquele que foi bom, que foi ruim, vai ter tudo isso. Se tem um suicida por meio, ele tem privilégios, porque ele não completou, ele tem uma reencarnação complementar para fazer. Então são várias situações que entram, que a gente não tem como diluir quem que vai ser o próximo na família que vai ter a oportunidade para estar reencarnando junto de nós. E foi justamente o que eu contei naquela história do Espírito. Como nós podemos ser os nossos próprios tataravós. Hoje estamos aqui como tataranetos nossos mesmos. Naquela passagem que fala que até na segunda ou terceira geração pagarás, que o filho pagará o que o pai fez, é que não conseguiram entender direito aquela passagem da Bíblia. É que o filho vai ser você mesmo. Porque 4, 5 gerações para frente, é você da família que vai estar tendo a oportunidade de reencarnar lá, como seu tataraneto mesmo. Então você volta aqui para pagar aquilo que você fez de errado se você não fizer certo. É um ciclo, não tem como a gente fugir disso daí, né? Ah lá, e o relógio andando. Evolução da população da era cristã, encarnada, desencarnada, seres em processos de dor e doenças do espírito e do corpo físico. O pessoal critica um pouco, eu falo muito em desencarne, em carne, em doença e não sei o que tem, mas não é. É um processo de explicação que a gente precisa fazer. A gente precisa jogar com a realidade, não adianta ficar tampando o sol com a peneira e iludindo todo mundo que a coisa está muito bem, que está tudo bem e que a gente não está fazendo nada de errado. Não podemos ficar iludidos. Enquanto a gente continuar iludido com essa situação, a gente não vai ter um progresso. A água, enquanto não molha o traseiro da turma, ninguém se vira. Então precisamos aprender na realidade o que está acontecendo mesmo. Eu sou muito criticado pelos meus tipos de palestra porque eu falo muito em morte, não sei o que. Mas não é em morte, na verdade eu estou falando em vida. Mortos nós estamos aqui. Quando eu falo em desencarnar, é lá que nós vamos viver. É lá que é a nossa pátria mãe. E não aqui nesse corpinho que restringe a gente. Eu não posso falar corpinho, né? Está bem avantajado. Mas que restringe a gente de um monte de situações. Estamos travados, estamos presos aqui nessa cadeia, né?
Do total de espíritos em sofrimento, encontram-se nesse estado por falta de, olha só, como não sou eu que estou falando. Isso daqui não sou eu que estou falando, olha lá. Eles estão nessa situação por falta de idealismo superior e estão no apego às questões materiais. Não se desapega da matéria de forma alguma. Esquece que existe o espírito. Aproximadamente 1/4 de enfermos buscando o bem. Será que nós estamos nesse 1/4 pelo menos? Estamos tentando buscar o bem pelo menos? Eu lembro que eu falei lá para vocês que tem hora que no dia ainda eu estou naquele 1/4 que fala muito e age pouco, né? Então está precisando começar a inverter essa situação. Aproximadamente 1/4 de criaturas perversas que deliberadamente agem no mal. Ou na ignorância, vamos dizer assim ainda, né? Porque o mal é sinônimo de ignorância, no nosso caso aqui. Quem tem o conhecimento, tem a evolução, não pratica o mal. Aproximadamente 2/4 restantes em apatia, indiferença, indecisão e desânimo. Aí falam assim, a doença do mundo é a depressão. Com quem que a gente se afina desses desencarnados? Esses que estão em desânimo, em aflição, sem ânimo para fazer nada, apatia total. Aí a pessoa entra mais ainda num processo depressivo sem saber por quê. Por quê? Fechou a sintonia com aqueles que estão iguais a nós. Não tem como não ser isso. Os espíritos formam grupos ou famílias unidos pela afeição, simpatia e a semelhança de inclinações. Muitas vezes eles seguem juntos na encarnação, reunindo-se na mesma família ou no mesmo círculo e trabalham juntos para o seu progresso comum. Os que estão livres velam pelos que estão cativos. O que são os livres? Os desencarnados que já estão num plano mais elevado, que não precisam reencarnar mais, estão olhando pelos cativos que somos nós que estamos aqui. E cada vez que a gente eleva uma prece a eles pedindo ajuda, eles nos ajudam. Só que muitas vezes é nós que estamos refratários a essa ajuda e não escutamos, não entendemos qual é o propósito, porque nós pedimos o que não podemos ou não merecemos. Né? Então são os cativos. Os mais adiantados procuram fazer progredir os retardatários. Numa casa com 5 encarnados, provavelmente transitarão 20 desencarnados hoje. É a matemática da desencarnação. Tá? E vão circular 20 desencarnados de acordo com a sintonia de cada um dos 5 encarnados. Pensem bem nisso, viu? De acordo com a sintonia de cada um. Acabei de falar agora, se a pessoa está se deixando levar por um processo depressivo, ela vai se afinar com espíritos que estão na mesma sintonia que ela. Agora que entra uma matemática, não é complicada, mas dá para a gente entender um pouquinho. Olha lá. Isso daí, quando eu olhei isso daí, que eu estava na internet pesquisando e entrei no site, essas coisas estão tudo, não é eu que estou falando não, viu gente? Tem um site lá que chama espírito.org.br, vocês acham coisas fenomenais, estudos feitos cientificamente, até por sinal, porque eu gosto muito do lado científico, que dão algum esclarecimento fantástico, né? Então você vê lá, a gente não para, é coisa simples que era a gente parar, pegar uma máquina de calcular e fazer esse cálculo aí. Uma semana na Terra é composta por 7 dias de 24 horas com 60 minutos. Então nós temos no total, durante a semana, 10.080 minutos. Desses 10.080 minutos, dormimos 3.360 minutos, 1/3 da nossa vida. 1/3 da semana inteira nós passamos dormindo, que sobram apenas 6.720. Tomando por base que nós gastamos 90 minutos, hoje nem isso não vai dar, mas nos trabalhos de quem frequenta e vem para estudo e tal, mais ou menos 90 minutos, 1h30, tempo habitual de uma atividade espiritual, voltada para a aquisição de noções elevadas, e ainda levando em conta que raramente alguém ultrapassa o limite de 2 ou 3 reuniões semanais, teremos 3 dias de apenas 90 minutos, que dão 270 minutos. Apenas 4% do tempo da semana nós gastamos pensando no nosso ser mais importante, que é o espírito.
alimentamos 96% da matéria durante essa semana e apenas 4% dela nos dedicamos à coisa mais importante nossa, que é o nosso espírito. Prestem bem atenção nessa matemática que é interessante. Encontramos um coeficiente de no máximo 270 minutos de preparo para a implementação da renovação mental. Ou seja, pouco menos de 4% do volume de tempo de uma semana inteira. Na verdade, não dá nem 4%. Eu arredondei para ficar mais, né? Dá 3,89, alguns quebradinhos ali, por cento. Não chega nem nos 4%. Deu uma arredondada que eu estava achando muito pouco. Tá? Então, faz parte dessa matemática a gente rever alguns conceitos, rever o quanto nós estamos dando de importância para a coisa mais importante que nós temos, que não é o nosso corpo, não é nosso trabalho, não é a nossa casa, não. O ser mais importante de tudo isso que nós estamos deixando de lado é o nosso espírito. Nós dedicamos apenas 4% do nosso tempo para isso. Falei de uma semana, né? Calcula isso num mês, vai aumentando, pega 6 meses, pega um ano, e vocês vão ver que nós estamos nos dedicando bem pouquinho para a espiritualização. Então, por isso, até em consequência do planeta que nós vivemos hoje. Situação de expiação e prova, ainda a parte material consome muito tempo nosso, né? Não é assim? Aquela hora que está tudo parecendo que está faltando um tempinho, acontece mais alguma coisa para o tempo que já não existe. E a gente acaba se voltando para o lado material e o lado espiritual vai ficando. Espero que não tenha complicado muito na explicação da matemática da reencarnação, mas que levem vocês a pensarem por si próprios, né? E pesquisarem. Porque a gente falar aqui na frente é muito fácil. Lembra que eu falei que eu estou no segundo período ainda, né? Fala bastante, mas age pouco ainda. Porque muitas vezes a gente acaba deixando essas questões materiais tomarem conta do nosso dia a dia. E não esqueçam que quem vos fala é quem mais precisa escutar sobre o tempo que está dedicado para o plano aí também, tá? Vai ser o passe coletivo, né, Roberto? Então, eu vou passar. Quem que vai passar? Pode chegar aqui. Tia, vem pra cá então. Recadinho? Eu lembrei agora. Hoje é dia 9, né? 9? Não, 8 é quinta. Sábado, dia 10, nós vamos estar recebendo lá no SEC o Luiz Rosa, né? Luiz Rosa, palestrante que já teve aí, foi muito bom a palestra dele quando ele veio. Quem tiver um tempinho à noite para aumentar um pouco de 4% para 4,1%, 1h30, porque começa às 8, vai até 9 horas, ele faz a palestra. Normalmente quem quer bater um papo com o palestrante depois fica um pouquinho lá. É no sábado. Não, só lá. Então vai estar no sábado lá. Participem com a gente lá também, que vai ser muito bom, tá bom? Por favor, os nossos companheiros da Câmara de Paz, pode vir até a frente, para a gente dar início nos passos coletivos. Enquanto isso, a gente vai aguardando em silêncio até que as crianças cheguem aqui para a gente fazer o passe. A dona Helena vai coordenar para a gente o passe. Espera as crianças.
amigos, companheiros desse ideal espírita. Nós lemos, estudamos que a felicidade completa não existe no planeta Terra, mas existem momentos felizes. E este de hoje, dessa noite, é um momento muito feliz por tudo o que ouvimos, para refletirmos em casa e com a festa da sobremesa hoje aqui na nossa casa. É um momento de grande felicidade, amigos. Eu acredito que todos nós que aqui estamos, por esses momentos, esquecemos a nossa luta do dia a dia, para prestarmos atenção em tudo que ouvimos e, se tivermos sensibilidade para sentir a aproximação de nossos queridos amigos que compartilham conosco desses momentos felizes. Vamos pensar um pouco mais nos momentos felizes da nossa vida, porque nós ficamos presos somente nas coisas tristes, nos momentos tristes, e esquecemos os momentos felizes. Um dos momentos felizes foi a oportunidade que tivemos de voltarmos ao planeta Terra. E mais feliz ainda, de nossos pais nos deixarem nascer. Milhões querem renascer e são abortados. E nós estamos aqui, pela bondade de Deus e pelo amor de nossos pais. É um momento feliz, meus amigos, pensar que merecemos voltar ao planeta Terra. Só isto já basta para a nossa felicidade. Nos aceitarmos como somos, aceitarmos os nossos que nos rodeiam, da forma que são, feios, bonitos, rebeldes, mansinhos, obedientes. Vamos nos analisar. Santo Agostinho diz para nós no Evangelho: quando pousar a cabeça no vosso travesseiro, analise quantas palavras boas eu falei hoje, quantas palavras más eu falei hoje. E nós, ao analisarmos conscientemente, se falamos mais palavras más, amanhã vamos mudar. Vamos falar mais palavras boas. Neste momento querido que estamos vivendo agora, nossos amados amigos estão sentindo os nossos corações, as necessidades, e derramando sobre cada um de nós aquilo que nós necessitamos e aquilo que nós merecemos. Vamos continuar ligados, amigos, estendendo as mãos, emitindo fluidos de paz, de amor, de energia, de saúde, de alegria e de felicidade. Ó Jesus, Mestre amoroso e bom, sonda os nossos corações e vê as nossas necessidades, Jesus. Você que é o médico dos médicos, você que é o divino amigo, o maior amigo, nós contamos com as suas mãos meigas, macias, amorosas, afetuosas. Ó Jesus,
que nós possamos amanhã sermos melhor do que fomos hoje. Abençoa esta nossa casa, Mestre. Derrama sobre os desencarnados que aqui estão as mesmas necessidades que eles ainda se encontram precisando de ajuda. Pai nosso que estás no céu, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cairmos em tentações, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Despede-nos em paz, amigos. Até uma próxima oportunidade. Vamos levar esta paz em nossos corações, impregnando os nossos espíritos. Que assim seja. E assim a gente vai dando por encerrada a reunião dessa noite. Lembrando que a semana que vem nós retornaremos com os passos normais, né? E agora, quem quiser adquirir uma sobremesa pode passar lá na cozinha. E mais uma vez a gente agradece. Obrigado e boa noite.